ignorando ali os apelos do presidente da Câmara, Hugo Mota, e do senador Davi Alcolumbre, a oposição decidiu ali seguir com a ocupação nos plenários do Congresso Nacional por tempo indeterminado. Deputados e senadores se revezaram e passaram a noite nos plenários das casas legislativas. A ideia da oposição era ali propor um pacote de paz ao Congresso Nacional após decretar ali a prisão, o Supremo Tribunal Federal decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre essas medidas desse pacote de paz estão a anistia ampla, geral e restrita, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, e a PEC do fim do foro privilegiado ali. Mas para vencer ali os parlamentares, a oposição, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota tomaram ali medidas semelhantes ao que as forças de segurança usam em contra ali rebeliões em presídios. Lari, o Hugo Mota até postou nas redes sociais que acompanha toda essa situação. Ele chegou ali a determinar o encerramento da sessão e ele disse que pretende se reunir hoje com os líderes para debater essa situação. Hugo Mota e o Alcolumbre, Lari, eles vão conseguir segurar essa pressão da oposição? Olha, Letícia, eles precisam, de alguma forma, pelo menos garantir o retorno dos trabalhos do Congresso Nacional, E eu digo isso por quê? Porque quando os deputados ocupam o plenário e a gente vê o Hugo Mota tendo que cancelar sessões, etc., enfim, tudo isso afeta muito a tramitação de projetos, a análise, os debates. Então, assim, Alcolumbre e Mota se manifestaram, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou uma nota criticando esse tipo de atitude. Mota também já se manifestou sobre isso, mas eles precisam de fato sentar, portanto, com os deputados de oposição para tentar uma negociação. E por que eu estou dizendo isso? Porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou uma reunião de líderes para hoje, ainda sem horário confirmado, a expectativa que aconteça ainda agora de manhã, mas ele está nesse outro evento, como eu comentei mais cedo, que também conta com a presença de Geraldo Alckmin. Então, tudo vai depender também de que horas termina lá para poder começar a reunião de líderes. Essa reunião de líderes que já é algo que acontece toda semana para discutir a pauta, para discutir o que vai entrar para a votação na ordem do dia, o que não, mas essa tendo esse caráter especial que é justamente para discutir essa obstrução que já está sendo colocada em prática pela oposição desde ontem em função da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu estou dizendo isso porque o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que eles só vão sentar para negociar, para conversar, se Alcolumbre e Mota estiverem na mesma reunião. Ou seja, dando a entender que, Mota chamou uma reunião de líderes da Câmara dos Deputados, mas que se apenas Mota estiver nesse encontro, que os deputados do PL, as lideranças do PL, não estariam participando desse encontro, dessa articulação, dessa negociação. Então, cabe também a gente observar nas próximas horas, aí ao longo do dia, o que Alcolumbre e Mota vão fazer nesse sentido. Os deputados, por exemplo, podem aceitar participar de uma reunião dos líderes da Câmara e depois uma reunião de líderes do Senado ou não. Assim como o Sóstenes já verbalizou, eles vão bater o pé para que só participem se os dois presidentes estiverem presentes no encontro. Então, temos, sim, um impasse, Letícia. E aí, lembrando que, por diversas vezes, a oposição, ao longo do primeiro semestre, por exemplo, desse ano, a oposição já havia anunciado algumas vezes que iria iniciar uma obstrução, que iria travar análises no Congresso, em função, por exemplo, da falta de como estava paralisado ali, por exemplo, a questão do projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, de depredação dos prédios dos 3 poderes. Chegaram a anunciar ali uma obstrução, mas que na prática acabou não acontecendo. Outros momentos também foram registrados nesse sentido, mas agora a gente está vendo que sim. Quanto tempo isso vai durar? Não sabemos, mas se a gente pegar o que aconteceu de ontem para hoje, com cancelamento de sessões, por exemplo, eles já estão conseguindo sim obstruir os trabalhos, mas como eu disse, hoje é um dia bastante estratégico no sentido de
saber como que a oposição vai reagir com as conversas e com os possíveis diálogos com Mota e possivelmente também com Alcolumbre, Letícia. É importante a gente só explicar também para quem nos acompanha, quando a gente fala ali de obstrução, é algo totalmente legal, legítimo mesmo, é um instrumento que existe ali no parlamento para poder chamar a atenção, mas nada mais é obstrução do que atrasar uma votação. Muito acontece ali pelos setores, quando é minoritário, não tem o número de votos para poder conseguir, que é o caso ali da questão da anistia. Desde o início do ano, essa é uma pauta que fica ali rondando a oposição pressionando para que isso seja pautado, e até então o Hugo Mota, principalmente o Hugo Mota, né, o Alcolumbre já falou mais enfaticamente em relação a isso, que não é um tema ali que vai para o Senado, mas desde então fica ali esse burburinho ali, a oposição tentando pautar e não consegue. Então agora não tem o número de votos, fica obstruindo, seja ali para poder pressionar uma votação. Obstrução também pode acontecer ali para atrasar votação. Vamos ver como que isso acontece a partir de agora. Eles não tinham conseguido o êxito, como a Larissa disse, até então nessa pressão que eles estavam fazendo, né? Eles chegaram a pedir para interromper o recesso parlamentar. O Hugo Mota e o Alcolumbre ignoraram esses pedidos, mas eu quero chamar a atenção que para um outro trecho, a gente trouxe uma sonora mais cedo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a questão do tarifaço, mas ele também falou sobre essa questão da obstrução e criticou bastante. Vamos acompanhar o que disse o ministro da Fazenda. Primeiro, o empresariado tem que agir também em relação à oposição. A oposição está atrapalhando o país. E não sou eu que estou dizendo, é a oposição que está dizendo. Eles estão dizendo que vão atrapalhar o país. Eles estão anunciando isso. Tá? Tem uma entrevista no jornal de um líder da oposição, da extrema-direita brasileira, dizendo que vai fazer o possível para continuar atrapalhando o país. Se isso não é a notícia do dia, fica difícil entender para onde nós vamos. O país se une para defender a causa nacional e separar o que é economia do que é política. Discussão política sobre democracia, direitos humanos, nos interessa. Nós somos o país campeão de debate democrático no mundo. Nós defendemos os direitos humanos, sobretudo o presidente Lula, em todos os âmbitos, em todas as esferas, em todos os fóruns internacionais. Lari, só para a gente encerrar esse assunto, a gente começou a semana falando da volta do Congresso e das muitas pautas que o governo Lula tem como prioritárias, como a isenção ali do imposto de renda. Para que lado vai estar o presidente da Câmara, Hugo Mota, nesse cabo de guerra? Pois Letícia, como a gente comentava aqui ontem, né, pautas que interessam ao governo também têm um impacto de gerar, digamos, consequências positivas para os parlamentares, como você mesma citou, a questão da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, por exemplo, é uma pauta prioritária do governo federal, mas é algo também que um deputado votando a favor, né, sabendo do apelo popular desse tipo de proposta, ele postando ali nas suas redes sociais dizendo que ele votou a favor e que isso é a favor, né, vai favorecer ali o seu eleitor, etc. Isso tem um poder muito, muito efetivo, né, um poder significativo. Então, o Mota, acredito eu que o Mota vá tentar negociar no sentido de, pelo menos, conseguir garantir a tramitação desse tipo de proposta, como a questão dessa proposta do imposto de renda. O restante, outras pautas mais polêmicas, tendo em vista o tanto que o Congresso está inflamado nesse momento, e é o que tudo indica, vai continuar inflamado nos próximos meses, porque agora a gente teve a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui para frente, a gente vai ter o julgamento dos núcleos da ação penal da trama golpista lá no Supremo Tribunal Federal, começando, inclusive, pelo núcleo 1 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ao que tudo indica, esses ânimos exaltados no Congresso vão continuar. Então, cabe agora a Hugo Mota e também a Davi Alcolumbre tentarem, pelo menos, apaziguar um pouco para que essas propostas de interesse mais geral, digamos assim, possam tramitar e possam chegar ao plenário. Agora, diante do que está acontecendo entre ontem e hoje, a situação está um pouco complexa, eu diria, viu, Letícia? Mas a gente já vê ali algumas estratégias, principalmente ali vendo dos parlamentares ali da base, governista, já dá um sinal de qual que vai ser a estratégia adotada, né? Eles têm utilizado muito ali o discurso de que o Brasil parou por conta do Bolsonaro, né? E eles já têm, como a gente viu no caso ali do IOF, a gente viu até uma campanha
campanha maciça ali do governo, falando de que o Congresso trabalhava só por conta dos privilégios dele. Agora a gente já vê também uma estratégia ali da base, do governo até, de falar que não está trabalhando para a população, principalmente colocando essa questão do imposto de renda, que tem as pautas. Então, pelo que a gente vê até então, vai dar um tom ali, vai a oposição tentar obstruir o governo e a base governista ali, tentando falar que o Congresso parou, que não está votando pautas importantes. E até que ponto que a oposição também vai aguentar esse desgaste da opinião pública, né? Porque lembrando, ano que vem é ano eleitoral.